Olha, a cidade de Mimoso do Sul está tentando se reerguer depois de toda a destruição provocada por um temporal no mês passado. A gente acompanhou essa tragédia no sul do estado, né? Em algumas localidades, mais de 90% das casas foram prejudicadas. Isso é o que mostra um levantamento feito pela Defesa Civil do Estado, também o Instituto Jones dos Santos Neves. Vou fazer o seguinte, vamos chamar o repórter Luciano Rosetti, que também fez a cobertura no local, ao vivo, vários dias, para a gente falar sobre esse assunto. Levantamento que mostra o tamanho do estrago, né, Lu? Bom dia para você. Exatamente, minha amiga Bruna Maria, bom dia para você, para o George, para o amigo, para a amiga do TN que nos assistem. É a tragédia em números, né, gente? A gente mostrou aqui numa ampla cobertura aqui no TN, tudo o que aconteceu em Apiacá, Mimoso do Sul. Foi uma cobertura muito grande que nós fizemos e a gente pôde mostrar para o amigo, para a amiga do TN, tudo o que aconteceu nessas regiões. Agora nós temos os números dessa tragédia. E só para vocês terem uma ideia, pessoal de casa, George, Bruna, amigo e amiga do TN, de acordo com a Defesa Civil, a cidade de Mimoso do Sul, a princípio, deve demorar pelo menos aí 3 meses para se recuperar. Vocês têm ideia do que é isso? 3 meses, pelo menos, para a cidade começar a recuperar dos prejuízos. E eu tenho aqui alguns números, enquanto isso a gente vai vendo umas imagens aí, pedir para o meu amigo Leandrinho colocar para a gente poder relembrar, infelizmente, o que aconteceu, né? Mas para a galera também poder ajudar, dar aquela corrente de apoio, aquela corrente positiva. Destrinchando aqui a tragédia de Mimoso do Sul e Apiacá em números. De acordo com a Defesa Civil, gente, foram 3.989 imóveis atingidos, somente na sede do município de Mimoso do Sul, tá? Isso representa 51% do total de casas. Agora, destrinchando esse número de 3.989, foram 2.996 casas, 2.996 casas, 12 escolas, 29 estabelecimentos de saúde, 806 estabelecimentos comerciais e 29 igrejas. Outras localidades também foram atingidas, por exemplo, Ponte de Itabapoana. Lá, nessa localidade, foram 376 imóveis atingidos. Localidade de Santo Antônio do Muqui, 207 imóveis. Conceição do Muqui, 143 imóveis. Entre os dias 22 e 23 do mês passado, de março, né, foram um total de 20 mortes, perdão. Foram 20 mortes no total, sendo 18 em Mimoso do Sul, 2 em Apiacá e uma pessoa continua desaparecida. O meu amigo Matheus, ele fez uma reportagem completa a respeito dessa cobertura e também dos números que a Defesa Civil apresentou, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Vamos ver a matéria. Imagens de satélite mostram o antes e o depois de Mimoso do Sul, cidade que teve 2.996 residências destruídas pela recente tragédia. O número representa 75% das casas da cidade. O primeiro modelo gráfico desenvolvido por institutos do estado mostra a área de inundação da cidade nas cores amarela e preta. Toda essa região foi tomada por lama, rejeitos, chuva e água do rio que corta a cidade, que atingiu um nível de 9 metros acima do normal. O nível de chuva que caiu é sem precedente, 600 milímetros, comparável àquela tragédia de Petrópolis e Teresópolis em 2011, para que você tenha uma ideia. A água que choveu acima da cidade desceu muito rápido até ela e não teve a mesma velocidade para descer. Isso tudo contribuiu para aquele desastre que a gente viu. Uma frota de drones, aeronaves do Notaer, imagens de satélite, dados do IBGE e metodologias internacionais foram utilizadas para fazer o primeiro levantamento aprofundado sobre a tragédia do sul do estado. A gente conseguiu contabilizar que na sede do município de Mimoso, mais de 50% dos imóveis foram diretamente impactados pelas fortes chuvas do mês de março. Com a metodologia foi possível traçar números precisos e definir, por exemplo, que o pequeno distrito de Ponte Itabapoana foi a região mais afetada proporcionalmente pelas chuvas. A localidade, que conta com cerca de 376 residências, teve 91% delas comprometidas e 93% dos comércios destruídos. A metodologia desenvolvida pela Defesa Civil e pelo Instituto Jones dos Santos Neves, a partir do desastre de Mimoso do Sul, agora também pode ser replicada para outros municípios do estado. Ela permite definir com maior precisão áreas de risco e também pode ser aplicada na gestão urbana, no mercado imobiliário e na tomada de decisões governamentais
municipais sobre futuros negócios e investimentos. Eu consigo fazer algumas previsões muito apuradas com esse modelo. Por exemplo, sabendo que um rio costumeiramente atinge uma cota de 6 metros, eu posso gerar um modelo para essa cota de 6 metros e a partir desse modelo que a gente viu aqui, dessa metodologia, eu consigo estimar com uma baita precisão onde que vai chegar a inundação para eu saber que regiões do município eu posso ocupar. Nesse sentido, a prevenção de desastre ela vai ser muito precisa. Pois é, a gente está aí a reportagem do Matheus, completinha, né, sobre os números dessa tragédia em Apiacá e principalmente em Mimoso do Sul, tragédia essa que aconteceu entre os dias 22 e 23 de março. Agora o Jorge esteve lá, né, Jorge? Você também pode falar como testemunha ocular. Eu estive lá também, a gente passou um dia inteiro mostrando as pessoas, mostrando os bens perdidos, a vida da cidade que foi completamente comprometida, né? A gente via assim, as geladeiras dentro dos rios, um carro dentro do rio, isso a gente mostrou ao vivo aqui no TN, um carro com as rodas para cima, dentro do rio, uma coisa surreal. Eu nunca havia visto nada dessa natureza. A gente já cobriu aqui grandes tragédias, eu tenho aí o privilégio de estar quase 15 anos no jornalismo, já cobri vários alagamentos, várias tragédias causadas por chuvas e alagamentos, mas assim, uma coisa como essa, dessa magnitude, Jorge, eu nunca vi. Você também esteve lá, você viu o sofrimento, as lágrimas das pessoas. A gente pôde acompanhar isso de perto e esses números refletem, meu amigo, tudo o que aconteceu na cidade, né? Você também pode falar, você esteve lá. A gente está vendo essas imagens aí da comparação, né? O teto da casa completamente, a água chegou até o teto, depois baixou. Eu lembro de um ao vivo que a Tainara fez, aonde está esse barco, né? Aonde está esse barco? E realmente, esses números desse levantamento, eles mostram, né, a tragédia que foi essa inundação em Mimoso do Sul. Quando a gente está lá andando na cidade, vendo a situação, a gente vai, atingiu tudo, mas os números mostram metade da cidade, do centro da cidade foi atingida, das casas foram atingidas. E no interior, teve local lá, 90% dos imóveis atingidos. Tudo praticamente. Então tudo vai ter que ser reconstruído, uma nova cidade, uma nova Mimoso. E depois de 20 dias dessa tragédia, só aproveitando para a gente atualizar, a gente recebe a informação que o Corpo de Bombeiros suspendeu de forma temporária as buscas por Lailson Rogério Firmino. Lailson continua desaparecido, ele sumiu durante as chuvas que atingiram Mimoso do Sul. Esse homem era a última vítima que estava sendo procurada. De acordo com a corporação, a explicação para esse fim temporário aí das buscas é que as condições de busca são muito desafiadoras, incluindo aí a força da correnteza do rio Muqui do Sul e a complexidade do terreno, que ainda, né, há muita lama ali, então essas buscas foram suspensas. O Lailson está desaparecido desde o dia 23 de março, a gente vai acompanhar aí quando o Corpo de Bombeiros retomar essas buscas. Luciano Rosetti, obrigada aí, meu amigo, pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente.